Estamos transmitindo em direto. Vamos falar hoje sobre o pensamento complexo a religar saberes, de Daimons, de Fala, Francisco Alencar, graduado em Ciências Biológicas da UFCG de Patos. Queremos agradecer ao Pensar, Grupo de Estudos da Complexidade, liderado pelo biólogo Dr. Jair Moisés de Souza, orientado pela antropóloga doutora Maria da Conceição Xavier Almeida, ao GRECOM, UFRN de Natal, ao professor Veneziano Rego, da UFCG de Patos. Edgar Naum nasceu em 1921, Paris, França. Mãe, esta perda o marcará por toda a vida. Já na infância, interessa-se por literatura e cinema, o que irá exercer forte influência em sua obra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Edgar Morin interrompe seus estudos na Sorbonne e engaja-se na resistência francesa. Nesse período, substitui o sobrenome judaico Naum por Morin. Após a guerra, trabalha em jornais judaicos ligados ao Partido Comunista Francês. Começam então seus primeiros atritos com os comunistas por sua postura crítica. Já sem emprego, é cada vez mais discriminado no Partido Comunista. Edgar Morin vive um exílio interior. Começa a escrever o livro O Homem e a Morte. É na realização desta obra que Morin forma a base de sua cultura transdisciplinar. Geografia humana, etnografia da história, psicologia infantil, psicanálise, história das religiões, ciência das mitologias, história das ideias, filosofia. Começa a trabalhar no Centro Nacional de Pesquisa Científica. Inicia a redação de seu livro Autocrítica, publicado em 1951, onde faz um primeiro balanço de sua vida e de sua participação no meio cultural e político de seu tempo. Faz uma longa viagem através da América Latina, quando fascina-se pelo mundo indígena e pelo mundo afro-brasileiro. Retorna à França, onde publica O Espírito do Tempo. Aprofunda seus estudos na área de biologia e do pensamento cibernético. Em 1968, envolve-se nos movimentos estudantis, que começam a eclodir na França. Volta ao Brasil, país pelo qual sente grande afeição. As palavras-chave são complexidade, incerteza, interligação do saber, transdisciplinaridade. Nós falaremos sobre o pensamento complexo a religar saberes e Daimons, de Edgar Morin. Esse texto está disponível em espanhol, inglês e francês em seu resumo. Reorganizações genéticas e homem genérico. Em maio de 1968, Edgar Morin é recebido no aeroporto do Brasil por estudantes em greve. Em 1969, é convidado pelo Instituto Salk a passar um ano na Califórnia, Estados Unidos. Lá conhece a Revolução Biológica Genética, iniciada com a descoberta da estrutura em dupla hélice da molécula do DNA. Inicia-se nas três teorias que considera interpenetrantes e inseparáveis: a cibernética, a teoria dos sistemas e a teoria da informação. Volta a Paris, onde inicia a constituição de um centro de estudos bioantropológicos e de antropologia fundamental. Neste processo de reorganização dos princípios do conhecimento, começa a trabalhar uma das obras do complexo, o método. Publica em seguida os livros Introdução ao Pensamento Complexo e Meus Demônios. Em 1997, Morin é convidado pelo governo francês a apresentar um plano de sugestões e propostas a partir de seu pensamento transdisciplinar para a reforma do ensino universitário e secundário. Viaja por mais de 30 países, participando de atividades e debates com professores e especialistas.
das mais diversas áreas sobre questões que são relativas à educação nas escolas e universidades. Vem diversas vezes ao Brasil, onde encontram-se importantes núcleos de pesquisa e divulgação do pensamento complexo. Há uma característica comum em toda a obra de Edgar Morin, que é uma articulação muito grande entre sua vida e as ideias que professou, e as professa até hoje, que as denomina reorganizações genéticas, que não são reorganizações genéticas no sentido da genética, mas são organizações no sentido do seu pensamento. Então, nas obras de caráter mais biográfico, o mesmo sintetiza estas considerações em três. Uma primeira, ocorrida por volta de 1941, logo no período de guerra. Morin vai mergulhar na resistência francesa e aprendeu através dos autores que estudava, então, de que as ideias avançam sempre no antagonismo, nas contradições. E isto fez com que o mesmo se dedicasse aos estudos de Hegel e Karl Marx, principalmente. Profundo conhecedor do marxismo, e no marxismo encontrou esta ideia de que a dialética era uma união de contrários, que poderia levar a uma sociedade melhor. Karl Marx defende uma ideia de um homem genérico,